Você acredita na lei do retorno? Uma ação, seja boa ou ruim, realmente gerará consequências no futuro? Para um grupo de mineiros na Rússia, lá nos anos 70, um simples ato de alimentar um pequeno animal pode ter influenciado a salvação deles. Algumas pessoas acreditam que tudo isso não passa de coincidência. Já outras vão dizer que é uma espécie de mecanismo natural que equilibra o universo. Meu nome é Ivan Lima e eu convido você a embarcar nessa história de vida. Em nossas pesquisas, tentamos encontrar o máximo de dados. O caso começa com um grupo de mineiros que tentavam trabalhar sem a interferência de ratos. Vale lembrar que a Rússia possui uma porcentagem significativa dos recursos naturais do planeta, o que faz a mineração ser comum por lá. Para você ter uma ideia, a exploração de minas foi a indústria líder do país no ano de 2002. Ao invés de deixar os ratos de lado e continuar o trabalho, ou até mesmo colocar a ninhada em outro local, os homens decidiram matar cada um dos animais. Contudo, graças à bondade de um mineiro, um dos ratos, que era fêmea, foi resgatado e permaneceu vivo. Os colegas dele não gostaram nada da atitude de Mitris, como mineiro era chamado, mas permitiram que ele ficasse com o animal. Por sua vez, Mitris lamentou não ter chegado mais cedo e impedido que matassem todos os outros. Como a fêmea era pequena e parecia frágil, o mineiro acreditava que fosse pouco provável que ela sobrevivesse por muito tempo, ainda mais sozinha pela mina. Mitris preparou uma espécie de abrigo para o animal perto do seu dormitório, visto que alguns mineiros dormiam aos arredores da mina, para não precisarem se deslocar entre a casa e o trabalho. O homem passou a alimentar a ratinha com leite nos dias que se seguiram. E não demorou muito até ele começar a oferecer outros tipos de comida. O mais incrível disso tudo é que as pequenas atitudes do mineiro realmente ajudaram a fêmea, que cresceu, ficou saudável e se acostumou com a presença do humano. Da mesma forma, Mitris a considerava como um animal de estimação. Trata-se de uma amizade verdadeira, e criar uma com um rato, não há nada de errado nisso. Logo, Mitris tratou de chamá-la de Jirema, e ela meio que se tornou parte do grupo de trabalhadores. Ela até começou a ganhar sua própria porção de comida. Entre os momentos de comer manteiga e pão fresco, que era o que Jirema mais gostava, como dizem os relatos, ela passava horas ao lado dos homens dentro da mina. Ao que parece, ela tinha vários momentos de inquietude, como se soubesse que algo perigoso estivesse por lá. E, de fato, os mineiros deveriam ter prestado mais atenção, não apenas nos sinais que a ratinha tentava passar, mas principalmente no ambiente em que estavam. Acontece que a mina foi fechada antes da Segunda Guerra Mundial e reaberta nos anos 70, para que fosse recuperado o carvão que ainda estava lá. Caso você não saiba, minas de carvão são uma das principais fontes de gás metano. E quando acontecem falhas nas medidas de segurança, o gás metano pode ocasionar explosões. E nesse caso, a substância se acumulou em determinado local da mina e gerou uma explosão mortal. Os que não conseguiram sair acabaram morrendo por estarem próximos ou foram soterrados pelas rochas, que bloquearam o caminho para a única saída. Se você já viu notícias sobre acidentes como esse, é provável que saiba a gravidade da situação e as probabilidades das pessoas sobreviverem. Mas como um milagre, Mitris e mais 5 mineiros ficaram vivos, mesmo que tenham acabado presos lá dentro. Isso pode parecer que seria o fim para eles. Afinal, estamos falando dos anos 70, época em que as tecnologias para resgate não eram tão modernas como hoje em dia. Um descuido poderia gerar novos desabamentos. É provável que, bem no fundo, eles imaginassem que estavam por conta própria.
Em choque e com medo, os mineiros começaram a se perguntar: o que aconteceria quando a água e a comida acabassem? E quando não tivesse mais iluminação? Era uma luta contra o relógio, e eles sabiam: cada minuto que passava era menos tempo de sobrevivência. Averiguando os danos causados pela explosão, os mineiros estimaram que a equipe de resgate levaria em torno de 1 mês para chegar até eles. Sentados em rochas e com os pensamentos voltados para as próprias famílias, os 6 mineiros foram surpreendidos por 2 pequenos olhos brilhantes que se moviam rapidamente pelo chão. Utilizando uma lanterna, eles perceberam se tratar de Jirema, que provavelmente tinha se salvado por conta do seu tamanho. Só que Jirema não estava agindo como de costume. Ela levantou as patas dianteiras, cheirou ao redor e saiu correndo para longe do local. Jirema retornou até os mineiros e repetiu os gestos por outras 4 vezes, até que finalmente um dos homens disse que talvez ela estivesse chamando cada um para segui-la. Como eles não tinham muita opção naquele momento, afinal, começar a escavar demandaria muito planejamento, e os mineiros resolveram ir atrás então da ratinha. Quando percebeu que os homens estavam indo, Jirema seguiu adiante. Escalou algumas rochas e passou por um corredor estreito. Estreito o suficiente para passar um humano, diga-se de passagem. Um por um, os mineiros foram atrás dela, sem fazer movimentos bruscos para evitar novos acidentes. Alguns com uma lanterna na mão, outros com uma lanterna no capacete. Ao saírem do corredor, os mineiros se depararam com o que parecia ser outra caverna, onde conseguiram avançar apenas 5 metros. Fazendo uma rápida análise do local, os 6 homens perceberam que a explosão havia destruído parte do teto e das paredes daquela região da mina. Só restava um pequeno espaço vazio, abaixo das rochas, onde seria possível passar rastejando pelo chão. Como eles não conheciam aquela parte da mina, os homens tiveram fé de que Jirema poderia conhecer uma saída que eles ainda não tinham visto. E assim, eles foram atrás da ratinha. Novamente, um por um começou a rastejar pelo corredor, ainda mais apertado que o último. Após avançarem vários metros, os mineiros se depararam com uma grande rocha que os impedia de seguir em frente. Pensando que a ratinha os tinha levado até um beco sem saída, um dos homens aconselhou o restante do grupo a voltar calmamente por onde vieram e procurar por alguma outra saída no caminho. Só que Mithras ainda tentava entender o porquê de Jirema tê-los levado até lá. Sem espaço para se virar, a única forma dos trabalhadores retornarem era se arrastando de costas. Percebendo que todos estavam retornando, Jirema rapidamente se agarrou à perna de Mithras e mordeu sua calça com tanta força que saiu sangue de sua perna. A ratinha não queria que eles fossem embora. Havia alguma coisa ali que ela queria mostrar. Um dos mineiros disse aos outros que talvez aquela fosse a única saída e que eles deveriam examinar a rocha ao final do túnel. Quando Mithras começou a bater na rocha com o martelo, Jirema logo o soltou e ficou ao seu lado. 2 dos mineiros menores foram enviados de volta para buscarem mais ferramentas. Depois de horas, tudo o que eles tinham estava ali. E eles trabalharam intensamente para fazer caminho pela grande pedra. Enquanto uns descansavam, outros continuaram martelando, sem nenhuma noção de quanto tempo estavam ali. Quando a comida acabou e as baterias das lanternas chegaram ao fim, os mineiros não viram opção senão continuarem perfurando com as ferramentas, seguindo a esperança de que atrás daquela rocha haveria uma saída. Um dia, Mithras deu uma martelada forte, o suficiente para revelar um espaço vazio depois da pedra. Ar fresco bateu no rosto dele e, finalmente, uma saída se revelou. Exaustos, porém vivos, os operários tinham chegado a uma mina vizinha abandonada. Quando encontraram as equipes de resgate, os 6 mineiros
descobriram que perfuraram 20 metros de rochas durante uma semana. E graças a Jirema, todos os trabalhadores conseguiram retornar às suas casas com vida. Inclusive, Mithras fez questão de levá-la consigo, dando um espaço em sua casa, água e alimento todos os dias. Só que o tempo de vida de Jirema, infelizmente, era mais curta que as dos seres humanos. A ratinha se foi enquanto estava na casa de Mithras. Ela foi colocada em uma pequena caixa de madeira e enterrada no jardim de seu novo lar. Como eles não estariam vivos se ela não tivesse mostrado o caminho, todos os mineiros foram até o local para se despedir e agradecer o que ela fez. O instinto animal salvou a vida de 6 pessoas. Deixe nos comentários o que você acha de tudo isso. E se puder, fique em casa. Até a próxima. Tchau.